Levar a criança a compreender que a importância da leitura e da escrita é bastante vasta e que ela pode fazer imensas coisas a partir destas competências adquiridas. E sem dúvida que a atitude dos pais como modelos de desempenho é muito, muito importante e fundamental. Independentemente do método de aprendizagem que seja descendente ou interativo, os pais poderão sempre dinamizar atividades com os meninos que os ajudem neste processo de descodificação e de compreensão. Portanto, ler é, sobretudo, descodificar e compreender, não é só nem descodificar nem só compreender. Eu posso compreender aquilo que me dizem e depois, ao ler, não sou capaz de compreender e isso tenho aqui uma dificuldade na aprendizagem também na leitura de palavras. E, portanto, qual é que é a ideia? É descodificar e compreender e, portanto, os pais poderão sempre fazer um género de uma continuidade daquilo que o professor faz na sala de aula também. Por exemplo, saber escutar e reter o que se ouviu. Podem ser dados pequenos recados, ou depois mais complexos se a criança já for capaz também de os executar. Por exemplo, podes dizer à mãe que a avó telefonou e vem cá jantar dia 24. E, portanto, perceber se a criança é capaz de reproduzir de memória este tipo de informações. Ou então o que te disse o pai, principalmente se ouvimos que o pai disse alguma coisa um bocadinho mais complexa, depois perceber o que é que disse o pai, para ver se ele é capaz de resumir a informação que ouviu. Ou então vou ler uma parte da história e depois tu explicas-me o que percebeste. Neste caso não é pela memória, mas sim pelo reconto. Portanto, ele utiliza algumas ideias que ficaram na memória. Alguns meninos são um bocadinho distraídos e têm alguma dificuldade em fazer isto e é preciso que os ajudemos. Portanto, ler pequenas partes e depois eles recontarem exatamente o que leram. Produzindo diálogos da vida cotidiana, é sempre bom imitar a mãe a chamar os meninos para jantar. Venham jantar! Não faço aqui mais para não dar. Valorizar desempenhos e contributos, ainda bem que te lembraste de quando realmente eles são capazes de se lembrar de alguma coisa importante e muitas vezes isso acontece. Tens muito jeito para, por exemplo, escrever poemas, escrever histórias, dizer frases muito bem, atuar lindamente. Gostei muito do texto que escreveste e dar realmente um motivo pelo qual gostaram do texto que ele escreveu. Ou mesmo pedir ajuda, ajudas-me a escrever aqui a lista de compras, eu vou ditando e tu vais escrevendo. Portanto, este tipo de tarefas em conjunto dão muito mais vontade de fazer, nem que seja por ser em conjunto. Descrição de objetos, pessoas ou imagens, também é um jogo muito interessante para se fazer, portanto, arranjar um saco, objetos diferentes lá dentro e depois ou a mãe ou o filho viram-se de costas e o outro tem que descrever o objeto que está ali e a mãe ou o filho depois tentam adivinhar qual é o objeto. Podem utilizar as características, a funcionalidade do objeto, diferentes objetos. Podem utilizar também para descrever a prima, um parque giro que visitaram, os quadros famosos, portanto, arranjar aqui para que eles se esforcem por arranjar características. É colorido, é interessante, a prima é simpática, é meiguinha, antecipação e diálogo, conversar sobre a história antes ou depois de a ler ou de a ver no cinema, não é? Antes, o que é que esperas ver no filme, portanto, também dá para perceber um bocadinho a expectativa que eles têm, às vezes são correspondidas, outras vezes não.